senhores, senhoras, passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, reconheço que não mereço a atenção de vós outros, mas com muita claridade a palavra de Deus requer ligado nele todo o nosso QI. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e anunciou o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Por favor, não me tenha entre vocês como um taxativo, uma hora dessa querer atrapalhar a vossa viagem. Longe de mim este fato. Também não vos preocupeis quando estou aqui para querer agariar as vossas moedas, porque a Bíblia diz: de graça o que de graça recebeste, que é a palavra de Deus. Então está muito claro na Bíblia Sagrada. E a mesma segue dizendo: quem é de Deus, com alegria, escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. E vejo que vocês estão atentos. Eu sei que alguém pode até estranhar porque eu estou com o celular nesta posição. Não estou aqui gravando vocês, não, mas a mim mesmo. Nas plataformas digitais está lá Pastor Marcelo Silva no YouTube, TikTok e Kawaii. E é 31 anos que eu faço esta obra dizendo que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele manda, que Ele pode, que Ele faz e que Ele é o Kyrios absoluto. Então, meus queridos, se alguém aqui sente de Deus e quiser se inscrever no meu canal, agradeço. Estou do lado de um helicóptero, mas o helicóptero não é meu, tá? Mas se alguém sentir de Deus, fique à vontade para deixar lá um like, um comentário. Por favor, sintam-se à vontade, ainda que seja negativo, por favor, fique tranquilo. A Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio. Eu sei que tem aqueles aqui que podem até concordar em ouvir a palavra, mas entre nós pode ter alguém que dizer: eu não quero, eu não aceito. Cada um de nós temos um livre-arbítrio, a gente sabe. E com muita ênfase, digo com muita segurança, se aqui pelo menos a metade, 50% diz assim: irmão, eu não quero ouvir. Simplesmente eu olharia e dizer: Deus, a metade diz que não quero ouvir a tua palavra. Simplesmente por educação eu ia me calar. Agora, Deus não ia cobrar de mim. Mas onde é que está escrito isso? Eu tenho prova na Bíblia. Ezequiel, Deus disse a Ezequiel, profeta, um dos maiores profetas na Bíblia. A gente sabe que os profetas maiores, a gente sabe que é Isaías, aí você vai ver lá, com certeza, Ezequiel, Jeremias, e assim sucessivamente. Aí profetas menores, Abacuque, Sofonia, Ageu, Miqueias, Naum, e assim sucessivamente. E Deus disse a Ezequiel, disse: meu filho, ide e anuncie o meu nome ao povo que vive no pecado, na corrupção, na mentira. Se os tais se arrependerem, eu darei vida eterna para os mesmos. Porém, aí tem um porém: se eles não se arrependerem, mas você anunciou o meu nome e eles não aceitaram, vou requerer o sangue da cabeça de cada um deles no dia do juízo. Mas se você que conhece a minha verdade e eu te mando anunciar, e você conhecendo a veracidade da minha palavra e você não anunciar, eu vou requerer o sangue de cada pecador da sua cabeça, Ezequiel. Aí ele disse: guarde em mim, Deus, Ele cobrar de mim sangue daqueles que pecam e vivem no pecado e morrem no pecado. Vou anunciar a palavra. Se eles disserem sim a Deus, são bem-aventurados. Se disserem não, irão pagar o seu tributo no juízo com Deus, nosso Senhor. Vocês entenderam? Quer mais prova na Bíblia? Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14, verso 6. Romanos 10 e 9, ele diz: com o coração se crê e com a boca se confessa para a vida eterna. Se o pecador confessar que Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, logo ele é salvo, ele ou ela. Romanos 10 e 9. Mas alguém pode até indagar no pensamento dizendo: ah, mas eu sou salvo, nunca matei, nunca roubei, nunca estrupei, honrei meu pai e minha mãe, eu ajudo dando com certeza a muita gente uma cesta básica, eu ajudo os órfãos, viúvas, e ajudo lá, sabe, nos orfanatos as crianças. Então, se eu faço boas obras, eu sou salvo. Aí Jesus veio e descartou também isso aí, porque Jesus é maior do que as nossas obras. Efésios 2, versículo 8 e 9. E a salvação é pelas obras, para que você não se glorie, mas é dom de Deus, não é dom de vós, através da vossa fé, para que o homem se glorie nas obras. Portanto, descarta. Agora, eu tenho que fazer boas obras e vocês também. É mandamento de Deus.
As obras, ela anda ligada à fé, e a fé às obras, meus amados. Um auxilia o outro, e é de bom grado. Agora, é óbvio que a obra não é maior do que Deus, porque se as obras fossem maior do que Ele, para que Ele ia mandar Jesus? Vocês entenderam? Lembro que um dia eu estava pregando o evangelho na terceira maior capital do globo terra, chamada São Paulo. E um certo homem, um cidadão, eu dentro do metrô, vindo de Barra Funda para Presidente Altino, quem conhece aqui São Paulo, e de Presidente Altino para Santo Amaro, que são 13 estações. Eu dentro daquele metrô, e o cidadão disse a mim naquele dia, alguns anos atrás, no ano de 2006, onde eu estava em São Paulo, e ele disse para mim: ô seu Bíblia, seu pregador, porque lá é chamado de Bíblia ou pregador. Ele disse: vou lhe fazer uma pergunta. Disse: faça, meu querido, fique à vontade. Como vocês aqui também podem ficar à vontade. E ele disse: eu nunca apertei a mão de Deus, nunca toquei em Deus, nunca abracei Deus. Como eu posso dar credibilidade de um ser desse à sua existência? Eu nunca ouvi. Tem como você provar que Deus existe? Se você provar, é outro departamento. Eu disse: meu querido, provar que Deus existe é muito fácil. Agora, provar que Deus não existe, isso é impossível. Provar, eu vou provar. Vou dar uma pincelada aqui. No universo, dentro dele, fora dele, na harmonia, no oxigênio, no hidrogênio, na anatomia humana. Eu vou dar uma pincelada. Entre animais pintados, como aves voadoras. Eu vou dar uma pincelada entre mundos paralelos, como também dimensões, que são 7 dimensões, que é o último e terceiro céu, que Paulo apontou 3, que Deus levou ele só até o terceiro céu. Agora eu gostaria que depois você me provasse também que Deus não existe na sua tese, tá bom assim? Tá certo, prove. E muita gente ficou atônito. Eu disse: vou lhe fazer uma pergunta. Ele disse: faça. O senhor pode olhar para o sol a olho nu, sem ser com a lente especial de contato, essa hora do dia, que era mais ou menos 11h30 do dia. Ele disse: não, irmão, com certeza vai me cegar os olhos. Quem consegue olhar para o sol por 60 segundos, 1 minuto, como o senhor está dizendo aí? Ninguém consegue, porque vai queimar os olhos, ninguém suporta. Disse: muito bem. Se tu não pode olhar para o sol, uma pequena estrela criada dentro desta Via Láctea, que é a nossa galáxia, e tipo aspiral, como tu pode apertar a mão de Deus, que Moisés, está lá em Êxodo 3:14, ele diz: Senhor, deixa eu ver a tua face. Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano comum me verá e ficará vivo, porque de mim emana glória, poder, fogo e virtude. Deus é fogo. Eu disse àquele homem. A Bíblia diz lá em 1 Reis 8:27, na verdade andaria Deus sobre a terra, se nem os céus dos céus podem conter a sua glória, quanto mais a terra. Então disse aquele homem, disse: meu querido, Deus é fogo, e a Bíblia diz que aqueles que o adoram, adoram em espírito e verdade, que nós somos pecadores, não tem como ver Deus. Deus é espírito e verdade. E tem mais uma coisa, eu disse a ele: você acha que a Terra é grande, alicerçada sobre 12 placas tectônicas? Vamos dar uma pincelada dentro da astronomia. Acha que a Terra é grande, alicerçada sobre 12 placas tectônicas, com mais de 240 países? Ele disse: é, não, meu amado. É uma pequena fagulha de areia na palma da mão daquele que é o Criador. Deus criou IC 1101, uma das galáxias elípticas na constelação de Serpente, a 1 bilhão de anos-luz. Essa tem 3 planetas gigantescos, que o Sol e a Terra se perdem. Eu disse a ele: você sabe o tamanho do Sol? 1.300.000 vezes maior do que a Terra. O Sol, ele tem 4.443.200 quilômetros de circunferência, 6,09, 10 elevado a 12, que para os matemáticos é impossível uma conta dessa. A extensão do Sol é uma pequena fagulha de areia, ainda que é mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra, em peso, em tamanho. Acha que o Sol é grande? Deus criou 3 planetas, Íta Cardenais, Habitagel e Veios Carimajores. Habitagel, mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Íta Cardenais, 300 vezes maior do que Habitagel. Veios Carimajores, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Imagina o tamanho de Deus. Deus criou mais de 300 satélites naturais chamados de Lua. Deus criou centenas de buracos negros. Tem
um dos buracos negros, que ele é tão competente, tão grande, tão vasto, que ele tem 6 milhões de anos-luz. Sabe o significado de um ano-luz? 9 trilhões e meio de quilômetro. E a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, eu disse aquele homem. Eu estou dando uma pincelada dentro da astronomia. Você acha que tudo isso é grande? Este buraco negro, ele seria capaz de engolir 4 galáxias aproximadas a ele. A pequena nuvem Magalhães, como também a grande, a galáxia de Andrômeda de Triângulo, ele era capaz de tragar, de papar, de engolir. E se Deus permitisse, a nossa Via Láctea, que é uma espiral, onde de um ponto menor a outro ponto menor 10 mil anos-luz, e de um ponto maior a outro ponto maior 100 mil anos-luz. A gente vive aqui 100 anos de idade. Quando Deus permite, imagine 100 mil anos-luz. Você viver 100 mil anos-luz? Ele calado. E você acha que isso é grande? Se Deus permitisse, esse buraco negro tragava com o Sol e tudo, e os 9 planetas, aonde circula em torno do Sol. Era tragado os 8, meu amigo, junto com o Sol. Aí você acha que isso é grande? É não. Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus criou mundos paralelos. Deus criou dimensões. Você acha que não pode ter vida existente em outro planeta, em outra extensão, dentro da Via Láctea ou dentro ou fora dela? Pode ser micro-organismo bacteriano, disse a ele. Forma de vida, sabe Deus. Deus não jogou tudo ao léu, uma estrela lá, um planeta lá, uma dimensão lá. Deus é o Criador. E outra coisa, muita gente diz, mas eu não sou extraterrestre. Eu disse, meu querido, se for analisar pela Bíblia, nós não somos daqui. A gente é de lá, o espírito. A carne é daqui, mas o espírito é de lá. Ou seja, a gente é extraterrestre. Então existem seres angelicais extraterrestres. Seja ele demônio ou anjos de Deus. Umas 2 terças partes ficou com Deus e uma terça parte que caiu. E ele calado. Eu disse, meu querido, eu dei uma pincelada entre o universo, vamos descer, armônio, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, H2O, o mar com as ondas emboladas, a fossa das Marianas, com 11 mil metros de profundidade. Aí você vai encontrar milhões e milhões de peixes, aonde o próprio submarino, ciência humana, o aço mais forte do universo chamado de titânio, eles fazem, mas é tão comprimido quando chega a uma certa profundidade, que ele mesmo estoura, ele é comprimido, ele não aguenta. E por que um peixe que a gente morde com nossos molares, aguenta estar lá embaixo? Ele calado. O peso das águas, tonelada. E não esmaga o peixe, mas esmaga um submarino todo em aço. Quem entende Deus? Aí você vai encontrar a baleia, a tartaruga, o tubarão, o rei do oceano, que muitos temem a ele. Milhões e milhões de peixes. E tem Deus lá embaixo, que tem a própria luz. Eles focam, eles acendem na escuridão, nas fossas das Marianas e em outros lugares na profundidade do mar, aonde o Sol, com o seu poder, os raios ultravioleta, só pode ultrapassar as águas até 200 metros de profundidade. Para lá é escuro. Quem entende Deus? Aí você encontra os arrecifes, encontra a maré quando sobe, a maré quando desce, ou a maré rasante, ou a maré enchente. Aí você vai ver os manguezais, rainha trançada, aratu, gaiamum, siri, a amoré ou a moreia. Quem entende Deus? Vamos os animais pintados, a chitara que corre 110 km por hora, aos gnus na pradaria. Aí você vai encontrar, com certeza, os suricates, a onça pintada, o leão, a leoa, a zebra. Quem sustenta tudo isso? E quem colocou cores nesses animais pintados? Se não Deus. Vamos para os reinos das formigas. Aí o reino das borboletas, onde a mesma vez de uma largata no seu casulo. Aí você vai encontrar a beleza de Deus, com certeza nas águias, que são 9 tipos de águia. A conhecida águia americana. Aí você vê o cabocolinho, o papacapinho, o curió, o azulão, canário do império, sabiá-gongá, sabiá branca, isso sucessivamente, que são milhares. Quem criou tudo isso? Aí você vai ver o reino das abelhas. Aí você vai ver tanta coisa e você fica perplexo. Aí você vai agora para as flores, as orquídeas, mais de 3 mil espécies sobre a terra. Aí você vê os picos mais altos como Everest, mais de 8 mil metros de profundidade dele calado. Aí vamos para Foz do Iguaçu, 275 quedas de água, ouvida a 80 km de distância. Eu disse àquele homem, eu dei uma pincelada. Vamos agora dar outra pincelada, eu disse a ele. Aí tem crocodilo, jacaré,
Aí você vê largato, camaleão, aí o tejo, aí a lagartixa, aí você vê lá vários tipos. Ele calado. Vamos dar uma pincelada, eu disse a ele, em tudo isso. Aí você acha que Deus é pequeno, que Deus é fraco? Quem sustenta as cabras montanhesas nos picos mais altos da terra, que se alimenta com a salina? Quem sustenta? Quem fez o mar Mediterrâneo, o mar Morto lá em Israel, que é rico em salina? Quem sustenta tudo isso? Eu disse a ele, você vê que o sol é quente, pipocando, mas o vento bate em nós e é frio. Não era para o vento bater quente também? Que o sol não é quente, mas é aquela frieza gostosa e um sol tão castigante. Eu disse àquele homem. Aí Deus dividiu água doce e água salgada. Aí vamos para as frutas. E o coco, quem colocou água dentro do coco? Quem fez laipinha, macaxeira ou a mandioca, que é uma coisa só chamada de raiz, a batata? Quem criou a maçã, a pera, a uva, se não Deus? A banana, aí tem a banana nanica, tem a banana prata, são muitas, banana pão, aí tem o fruta pão. Vamos dar uma pincelada, e cada um com a sua vitamina. Aí tem a cenoura, aí tem a batata inglesa, aí tem o tomate, aí você vai ver, tem o machixe. E assim Deus foi criando tudo, cada um com a sua vitamina para sustentar o homem. Uma serve para a pele, outra para o cabelo, outra para os olhos. Quem entende Deus? Ele calado. Eu disse, meu querido, vamos para a anatomia humana. Deus criou a criança e ele disse, como se forma o osso no ventre da mãe? Sabe responder? Ninguém sabe. Até hoje o médico fica atônito. Como é que o osso se forma no ventre da mãe? Tão molinho, né? Através da fecundação entre o homem e a mulher. Entre o óvulo e o esperma, eu comecei a explicar a ele. Vamos entrar na anatomia humana? Ele calado. Isso com todo respeito aqui, que todo mundo sabe que é ciência. Então disse aquele homem, uma criança quando ela nasce, nasce com quase 400 ossos. Termina em 206. Quem entende Deus? Vocês entenderam? Os 3 ossos menor no ouvido do corpo humano. Aí tem martelo. Vocês entenderam? Ele calado. Eu disse, meu querido, então Deus fez tudo isso aí, os órgãos, rins, fígado, o coração, onde manda o sangue para todo o corpo. E tem mais uma coisa. Temos dentro de nós quase 100 mil quilômetros em vaso sanguíneo. Olha o meu tamanho, eu tenho 1,72 m. Mas dentro de mim, de vocês, tem quase 100 mil quilômetros em extensão de vaso sanguíneo. Dá para rodear o globo terra quase 3 vezes. Estude a anatomia. Ele calado. Quem fez tudo isso? Os 5 sentidos. A gente sente o frio, sente o calor, paladar. Quem dá entendimento? A criança. Ainda que alguém não ensine quem é Deus, mas dentro dela já vem com temor, sim ou não? Já vem com temor. Ela sabe o que faz de certo e errado. Pode colocar uma criança, essa sendo inocente ainda, porque nasceu do pecado, mas é inocente que nem é uma criança. Ela vai saber quando ela erra. Quando ela faz uma coisa errada, ela sabe, ela fica toda estranha. Quem é que dá esse consciente ela, se não Deus no interior dela? Quem? Eu disse àquele homem. Então, meu querido, eu dei somente uma pincelada. Sem falar, quando você vai para o hospital, aí de repente lá dentro da anatomia humana você vai encontrar intravenosa, acesso venoso central, uma subcutânea, vai saber o que é um decúbito lateral a cada 2 horas, virar um paciente para não ter uma úlcera de pressão. E eu comecei a explicar aquele homem. Eu disse, meu querido, para entender Deus você tem que entender o que é Cairo. Porque mostra a grandeza e o poder de Deus. E cronologia crônica, o tempo do homem nasce, envelhece e morre. Então quando se entende que Deus não depende do tempo, não depende de hora, nem de espaço, não. Deus criou o tempo, criou o espaço e a matéria. Eu disse àquele homem, você acha que existe 3 deuses? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus eterno nas 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pensamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Porque Jesus nem orar lá em João 17 dizendo, ou eu mesmo. Quando eu estava aí não, pode ver que ele diz assim, Pai,
dai-me aquela glória que eu tinha junto a ti, antes que o mundo existisse, antes que existisse o sol, a lua, eu criei. Com onisciência, disse aquele homem. 1:15, ele é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado todas as coisas, o que há em cima no céu e sobre a terra, seja potestade, seja trono, seja reino mineral, vegetal, animal, foi criado por ele e para ele tudo é dele. Lá em João 1 está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, se fez carne, habitou entre nós, Jesus o eterno. Eu disse àquele homem, se você for lá para o livro da Bíblia, Isaías está dizendo, uma criança não nasceu, um filho se nos deu, e o nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Como é que uma criança é pai da eternidade? Tem que ser o quê? Deus. Ele calado. Lá em Apocalipse está dizendo, ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, meu filho. Ele disse, sem mim nada vocês podem fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu, não é por João, Tiago, Maria, por A e B, nem C. É por mim, disse Jesus. Se não for por mim, já era vocês, já era as nações. Não tem para onde correr. Ou se entrega a ela, já era, vai se acabar todo mundo. Então eu expliquei àquele homem. Então assim como a água e vapor e gelo é a mesma coisa, assim o homem que é tricotônico, cabeça, corpo e membro, alma, espírito e corpo. Deus, Pai, Espírito Santo, um só, um Deus eterno, as três pessoas, e trabalha de uma forma unânime. Pode ver que Jesus diz assim, ó, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele pode dizer, ninguém vai, porque Deus não está lá, mas se ele dissesse, ninguém vai, mas você, peraí, é três deuses? Ele disse, ninguém vem ao Pai, ou seja, eu e o Pai somos um, ele está em mim, eu estou nele e o Espírito Santo também. Então quem vem a mim, eu salvo, entrego a ele. Entenderam? Alguma dúvida? Eu disse àquele homem, meu querido, eu dei uma pincelada, só uma pincelada. Eu disse àquele homem, agora, tem como você apertar a mão de Deus? Ele disse, não, irmão, deixa pra lá. Como é que eu vou apertar a mão de falar tudo isso aí? Agora me claro que ele não existe, também não, irmão. Esquece que eu fiz a pergunta e calou-se, vocês entenderam? Deus existe, a natureza indica, essas nuvens indicam. Se você ler a Bíblia lá em Provérbios, o verso 30 e o verso 4, está dizendo lá, capítulo 30 e verso 4. Eu encerro os 4 ventos no meu punho. O que é punho? É isso aqui, ó. Cana de braço, punho. Os 4 ventos. Ele vem e encerra aqui, para. Ele tem que parar os 4 ventos do universo. Para aqui no braço de Jesus. Isso aqui é um poder, né? Ainda diz mais, que amarra as águas nas minhas vestes. Eu dou um nó na água. Eu quero ver qual é o bruxo que dá nó na água, ou cientista, vocês entenderam? Eu quero ver amarrar a água, não é não? Entendeu, meus amados? Então Deus é o único, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos dá vitória. E se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É 31 anos pregando dentro dos ônibus, nas praças, nos hospitais. Se você entrar aqui no YouTube, você vai ver mais de 1.300 vídeos gravados dentro de presídio. A travessia da Balsa em Mangue Seco, Igaraçu, Goiânia, até Jucupapo, Centro Recife, Igaraçu, Abreu Lima, Paulista, dizendo que Jesus é, que Ele manda, que Ele pode, que Ele faz, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio do vale, a semente da mulher, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, o conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o pescador da Galileia, o Galileu, o Nazareno de Yeshua. Ele é o Kiba, Deus forte, Medaberel, Deus que fala, Shimael, Deus que escuta, Elroy, Deus que tudo vê, Emmanuel, Deus dentro do homem. Ele é Elimelech Ramim, em hebraico, o alto existente que se revela. É o Vamiskidaski, é o Vasquiquênio, é o Vanici, o Senhor que é a nossa bandeira. Ele é o Vagiré, o Senhor da prosperidade, da provisão. É Deus no fogo, é Deus na água, é Deus no ouro, é Deus na prata, é Deus no bronze, no estampo, na mentista, é Deus aqui no Brasil, como é Deus no exterior, no Canadá, no Chile, no Japão, em Tóquio. É Deus no céu, é Deus na terra, na harmonia, oxigênio e hidrogênio. Então, você imaginar, Ele é, nunca vai deixar de ser. Agora, Ele deu livre-arbítrio de escolha.
Dizia meu pai quando ele era vivo: me diz com quem tu anda, direis quem sois. Se você andar com um médico, vai aprender o que é uma intravenosa, uma acessionador central, uma subcutânea, um decúbito lateral. Se andar com um médico, você vai entender o que é o instrumento em inglês, em uma sala de cirurgia. Vai entender tudo isso. Mas se você andar com um porco, vai comer o quê? Aprender a comer farelo. Quem anda com criminoso, aprende o crime. Com mentiroso, aprende a mentira. Com quem bebe e fuma, vai aprender o mesmo ato dele. E você sabe disso. E se você não fizer o que ele te pede, vai ficar com raiva de você. Entenderam? Vocês são inteligentes. Vocês têm o QI no lugar, vocês entendem. Então, meus amados, não é fácil pregar o Evangelho. Quando Deus me levantou para pregar o Evangelho, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi no ano de 95, eu novo convertido, tinha poucos meses. Eu estava no ônibus Alto da Bondade. Naquela época, a catraca era lá atrás, se tinha cobrador ainda, e não tinha esse negócio de integração, era direto da cidade até Alto da Bondade e Águas Compridas. Eu vinha para Águas Compridas, Alto da Conquista, e eu sentadinho, era mais ou menos umas 18 horas, 6 horas da noite, lotado o ônibus. E aquela voz disse dentro de mim: pregue a minha palavra, levante-se. Eu pensei que era coisa da minha mente. Aí eu fiquei atônito. Aí de repente tinha uma moça perto de mim, levantou, sentou-se o irmão do Alto da Conquista. Ele me conhecia, aí deu a paz, o novo convertido. Aí eu disse: irmão, algo disse dentro de mim, levante-se e prega o Evangelho. Eu pensei que ele dizia assim: oxe, Deus mandou, te levanta, pai, tu bora pregar. Deus não mandou, tá mandado. Jogou com um balde de água fria em cima de mim. Isso tu é louco, irmão? Aqui vai todo tipo de gente. Tu não sabe quem é que anda aqui dentro. Aqui pode ter ladrão, bruxo, macumbeiro, efeminado, lésbico. Aí tu vai pregar, tu pode apanhar aqui. Aquilo é uma frieza tão grande. Aí eu me calei, ele tem razão. Aí a voz disse mais forte: levante-se, prega a minha palavra, me responsabilizo. Eu disse: Deus, se o Senhor que está me mandando me deu um sinal, que eu não sinta nada no meu corpo, mas foi na hora, mano. Eu queria mexer a mão presa. Porque eu estava na cadeira assim, a mão presa nessa parte da frente, eu queria abrir, não conseguia abrir a mão. Aí eu queria mexer os pés, não conseguia. Eu disse: Deus, o Senhor está mandando mesmo. Então, Deus, se o Senhor quer, eu não consigo me movimentar. Levante-me e eu pregarei a tua palavra. Mas foi na hora. Me levantei até hoje. Mais de 30 anos dizendo que Deus é bom. Na época eu congregava no campo de Recife, que era o pastor ainda Leôncio, que Deus guardou. Depois passei a congregar com o pastor Isaac, que também Deus guardara, que hoje é pastor Roberto, e hoje pastor Ailton José. E Deus me levantou naquele dia, eu comecei a anunciar o Evangelho, passou-se o tempo. E uns 4 anos atrás, Deus me levanta para evangelista, e já faz 3 anos que me levantou para o pastorado da igreja, consagrado a pastor. Sei que quando se trata, alguém diz assim: ah, mas todo pastor é ladrão. Temos que ter cuidado com o nosso QI, porque nem todo pastor é ladrão. Sei que você não vai encontrar dentro de um pastor pregando, né? É muito difícil. Tem que ter uma chamada de Deus mesmo para fazer isso. Mas desde que Deus me chamou, que eu prego com alegria. Porque Deus é bom. Não me arrependo de ter largado tanta coisa que eu amava e amo. Tem coisas que eu amo, mas eu abandonei e larguei por causa do Senhor Jesus, porque Ele bota a prova. Ele diz: onde tiver teu coração, aí está o teu reino. Se teu coração está aqui, tu vai ficar, mas se está lá, tu vai subir. Na época, antes de eu me entregar para Jesus, fui campeão em artes marciais, faixa preta primeiro dan. E era honrado na área de Paulista, área de Miroeira, campeão em artes marciais. Isso no camarada violento nas artes marciais. Não é à toa que eu vou fazer 60 anos. E hoje você vê, ó. Deus permitiu. Fiz a Paixão de Cristo, Jardim Paulista, também fui ator, diretor e autor. Escrevi roteiro, texto. Participei da Paixão de Cristo, Jardim Paulista, parte 2 anos, em Miroeira, e até mesmo no Raimundo Diniz,
no ano de 93 para 94. Fiz o curso de modelo básico e avançado em São Paulo. Porque naquela época, para entrar na escolinha do professor Raimundo, tinha que ter tanta coisa. Campeão em dança. Fui ex-bailarino finado Reginaldo Rossi no antigo Finafro, em frente à Somática, que hoje é uma escola. Campeão em lambada na época do Beto Barbosa. Era tango, bolero, guarache, merengue, samba de gafeira, samba no pé, zouk, bolero. E pense na salsa cubana e a salsa porto-riquense, que é a salsa em linha. Chegava ali em Bibiriba, ali em cima, oxe, aquela salsa ali, Tinha pessoas que paravam para ver o dançando, até mesmo a lambada. Pegava a mulher, jogava para cima, para baixo. Deus disse, vem cá, meu filho. Coisas que eu amo. Você disse, eu odeio isso aí, não. Eu amo essas coisas. Mas melhor é Jesus, não é? Já pensou um pastor dançando? Vocês iam aceitar? Vamos ser sinceros, né? Um pastor prega evangelho dançando lambada, dançando zouk, dançando bolero. Vocês entenderam? Já pensou um pastor em cima de uma passarela, traje a rigor, esporte fino, traje de banho, mostrando alguma roupa, mesmo sendo um profissional? Quem ia aceitar? Vocês entenderam? Não tem ela de ligação. É profissão? É. Se você trabalha e está lá com contrato, é uma profissão. Mas para o mundo, as pessoas vai discriminar, e vocês sabem disso. Vocês entenderam? Então cada um aqui tem um consciente. É a mesma coisa de alguém se entregar para Jesus, continuar bebendo, continuar fumando. Ele mesmo sabe que está errado, e quem está perto dele aí, ó, tu não é crente, rapaz? Rapaz, tu se entregou para Jesus, continua bebendo, rapaz, continua fumando, usando droga. Vocês entenderam? Vocês são inteligentes. Tem que haver mudança. Foi Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel. Sabe o que é mestre? Ele tinha um doutorado. E ele disse, Jesus, nós, pode ver que está lá. Bem sabemos nós, está lá em João 3. Bem sabemos nós, plural, que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém fala o que tu faz se Deus não for com ele. E para chamar alguém de mestre naquela época, tinha que entrar dentro de uma faculdade, naquela época de Gamaliel. E tinha o sumo sacerdote Caifás, tinha que fazer faculdade, doutorado, PhD. Tinha que entrar dentro de uma cúpula de 72 membros, chamado de professores profundos, que conhecia a lei, que nessa lei que Jesus deixou pra gente, 10 mandamentos, que é reduzido em 2. Não! 613 mandamentos. Tem que conhecer da frente para trás, de trás para frente. 613 mandamentos que está dentro da Arca da Aliança. Imagine. E ele disse, bem sabemos nós que tu és mestre, ou seja, tu não foi em uma faculdade, tu não estudasse na nossa faculdade, a gente reconhece que tu és mestre, que tu vem de Deus, porque é menino, eu nunca vi tanta sabedoria, palavra para tudo, e tu faz o que a gente não pode fazer, tu cura, tu levanta morto, ressuscita, expulsa demônio, cura enfermo, paralítico anda, cego enxerga, e a gente não faz isso com a nossa faculdade, tu és mestre. Tu és Deus, é o que ele estava dizendo. E o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, necessário é nascer de novo, da água do Espírito. Mas vou voltar ao ventre da mãe não, meu filho, da água do Espírito. Nascer de novo, é se tu bebe, não bebe mais, se fuma, não fuma mais, se rouba, não rouba mais. Ser uma nova criatura, se entregar para mim e me viver, aí eu vou viver em você. Aí você é uma nova criatura. Essa é a faculdade que te dou. É simples assim. E se você diz não, também é simples. No juízo, receber o não do meu pai. É simples. Sim, sim. Não, não. Não é simples? Eu quero Jesus. Então a gente vai lutar contra a nossa própria carne. Eu não quero Jesus, então eu vou viver a minha carne. Aí no juízo, ai Marcelo, que dor. Tributo vai ter que pagar. Pense nisso. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não esqueça que Deus te ama. Tem uma obra linda com a tua vida. Sei que não é fácil vocês, né, passar o dia como também eu, o cidadão aqui. Foi um dia de trabalho, que é brincadeira, né?
Nem tempo de almoçar, a gente teve lanchão, não teve tempo de almoçar. Mas eu digo com muita ênfase, Deus tem vitória para dar, tem galardão para dar, Deus tem salvação para dar, tem esperança, tem porta de emprego aberta, Deus tem presente. Meu ouro e minha prata, diz o Senhor, Ageu 12, verso 8. Aquele que trabalha para mim com alegria e satisfação, eu venho com a face poderosa e tenho um galardão para dar a ele, salário. Isaías 40, o verso 10. Não é bom conhecer a Bíblia? Vocês entenderam? Aí ele diz assim como a chuva desce do céu, bate na terra e antes ela escorre e vai dar prosperidade e pão para quem eu determinei. É a palavra que dessa minha boca não volta para mim vazia, antes me apraz naquilo que eu determino. 55 11 da minha palavra. Isaías 54, 17. Isaías ele diz, nenhuma ferramenta preparada contra eu escolhi não vai prosperar. E o 16, que eu acho lindo, é o 16. O pessoal só fala o 17, né? Toda ferramenta preparada. Não, o 16 é o ponto-chave. Ele diz, eu criei o ferreiro, o ferro e o assolador. O ferreiro se acha, eu mando, eu posso, eu faço, eu sou o manda-chuva. Aí Deus diz, tá com o ferro na mão e se acha, eu criei o assolador para te abater. Aí abate, coitado do ferreiro, cai com ferro e tudo. Entenderam? Esses mísseis, bomba, algum governo, sabe, na sua hierarquia. Aí diz, eu forjei a guerra, coitado. Tudo é da vontade de Deus. Essa guerra que está acontecendo aí agora. Os Estados Unidos tá aí, né? Uma peleja, Iraque. Mas tudo, olha, tá aqui, ó. QI de Deus, meu filho. Jesus disse, não cai uma folha, se Deus não permitir. Está lá em Isaías. Nada acontece sem que eu permita. Entenderam? Se estourar uma terceira guerra, que aprove Deus que não, que eu espero arrebatamento da igreja antes de vocês também, ir embora dessa terra, né, com muita pressa. Mas se estourar a terceira guerra, Deus já determinou, quem vive e quem morre é Ele. E Ele é tirano, carrasco, não. Isso aí é Deus apertando a humanidade por causa do pecado. Lá em Isaías ele diz, o que separa vocês de mim é os vossos pecados. É os pecados de vocês. Por mim vocês andam unidos comigo, unidozinho. Eu dentro de vocês, vocês dentro de mim. É o que diz a Bíblia. Mas vocês não querem, preferem pecar, aí eu viro as costas. Aí grande é a queda. Olha, Ezequiel, eu tenho 6 anzóis. Tem 3 que é ponto-chave. Um pega nos beiços, outro no nariz, outro lá, cordas vocais, que é o pior que tem nas cordas vocais. É quando desce aquela sonda, né? Vocês entenderam? A Bíblia é completa. Eu estava conversando com o abençoado aqui do irmão, lá no ponto ônibus, outro cidadão, que deve estar ali, o abençoado. A Bíblia é o livro mais completo, não é? Mais atualizado. É a Bíblia, mais atualizado. Tudo que você imaginar, futuro está nela, tecnologia está nela. Isso aqui, ó, está na Bíblia, Daniel 12, verso 4. A ciência se multiplicará. Há 28 anos atrás, eu pregava dentro do ônibus, eu dizia, um dia eu vou estar com o aparelho na mão, gravando pequenininho, não vai ter mais telefone de linha, que era de linha, lembra de linha? Depois da BCP, aquele tijolão da Motorola, né? Que pagava na BCP lá em Boa Viagem, que eu tinha um daquele grandão, e quando eu consegui na época, eu trabalhava com sanduíche natural, foi uma vitória muito grande. Eu chego a me mostrar com aquele bichão aqui. Ai, Jesus me salvou. Vocês entenderam? Aí eu dizia, um dia vocês vão ver, não vai ter mais cobrador, olha aí, não vai ter mais catraca, isso é um louco. Aí eu dizia, um dia os carros serão computadorizados, comando de voz, não vai ter mais motorista. Vai não, viu? Já já, ué. Carro comando de voz, via satélite. Ninguém compra, ninguém vende. Isso aí um dia vai se acabar dinheiro, cédula, e vai se acabar, viu? Dinheiro, cédula, moeda. Hoje é Pix, é não sei o que, não sei o que. Já já vai ser número, sabe o que é número? Se você entrar no YouTube, que tem vários anos eu dizendo isso, tá lá no YouTube você procurando. Dinheiro não vai ser, já já não vai ser esse negócio de cartãozinho, vai voar também, meu filho. Testa ou mão direita. Tá lá na Bíblia, 16 de Apocalipse. Você vai lá, 13, 16, você vai encontrar. Não vai ter mais cédula, moeda, nada disso. Número. Eu tenho 2 milhões de dólares, ou euro, libra esterlina, ou mesmo real, 2 milhões. Tá lá, número. Você vai chegar, vai digitar lá, número, tanto, lá já, abatimento. Vai ser assim, não vai ter mais cédula não. Ninguém vai gastar mais
sabe, com papel, para ir numa imprensa e tal. Não, 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 não. Eu disse isso há 25, 28 anos atrás. Isso é um louco. Olha aí hoje, a Bíblia não mente, é atualizada. Por isso que a Bíblia diz: 10 virgem, 5 nécia, 5 prudentes subiu, 5 ficou, 2 igrejas universal, uma sobe e outra fica. Quando fala igreja universal, não é do Bispo Macedo não, tá? Igreja universal, ou seja, a humanidade toda. 2 igrejas, uma sobe e outra fica. Aqui coxinha, 2 pensamentos ficará. Aqui está ligada, subirá. 2 no moinho, sobe um, fica um. 2 na cama, sobe um, fica um. 2 no campo, sobe um, fica um. Vocês entenderam? Então, meus amados, temos escolha. Temos escolha. Já está perto, se alguém quer ser uma nova criatura, este é o seu momento. Deus te ama. Que obra linda com a tua vida. Romanos 10:9, com o coração sei que vocês crerem, mas com a boca confessa para a vida eterna. E se vocês sentirem de Deus, eu estou do lado de um helicóptero, Pastor Marcelo Silva no YouTube, TikTok, Kawaii. Se sentir e quiser se inscrever, eu agradeço, tá? Deus, Ele ama com certeza cada um de vocês. E digo, meus queridos, não é porque eu prego o Evangelho, sou melhor do que vocês, não. Não sou melhor. Digo com muita ênfase. Tem pessoas que acham porque é evangélico, agora é crente, é o melhor do mundo, não peca, não erra, coitado. A Bíblia diz: aquele que diz eu não peco é mentiroso, está lá em João, Epístola Universal. Aquele que diz eu não peco é mentiroso e Deus não está neles. Acabou-se. Romanos 3:23, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Daqui, meu querido irmão, que vai sair lá também de YouTube, a bênção do céu, viu? Amém, vai na paz. Amém. Então, meus queridos, Deus tem uma obra linda em cada vida. Que Deus abençoe o nosso querido irmão que está descendo, me ajudou muito hoje. Que Deus ajude ele, vai na paz. É um grande vendedor de veículos, viu? É uma bênção do céu. Que Deus ajude de uma forma especial. Vai na paz e a vitória é grande. Deus tem vitória para dar. Então, meus queridos, se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, esse é o seu momento. É a sua hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A Bíblia diz que aquele que confessar tem a vida eterna. Pense nisso. Então aqui ninguém é melhor do que outro. Não. Se fosse assim, Deus não ia enviar seu próprio filho para morrer em morte de cruz. Então que Deus abençoe a vocês, agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Vamos na paz de Deus, que Deus continue com certeza tributando vitória para vocês, livramento, saúde, paz, muita tranquilidade e salvação no meio de ente querido e livramento. Já quero mandar um abraço para os internautas em todas as capitais do Brasil, como no exterior, também Lisboa, Portugal, onde as plataformas digitais têm alcançado. Que Deus abençoe de uma forma tremenda. Estou aqui na área de Bibiribe, que tem uma parte que é Olinda e outra parte é Recife, na divisória da ponte, no Pernambuco, para quem estão em outras capitais. Dentro de um veículo, vocês estão vendo aqui, superlotado. Que Deus ajude e abençoe a todos de uma forma especial. A paz do Senhor, em breve terá mais vídeo, em nome de Jesus eterno. Hoje é 2, agradecendo a Deus, agradeço ao Senhor, do mês 3 de 2026. Paz do Senhor para todos, em breve terá mais, em nome de Jesus.